Então, estamos começando a nossa primeira transmissão, nossa primeira live. Eu, que sou antiquada, estou aqui tentando modernizar um pouco, né? Tentando me acostumar com as novidades e vamos ver se a gente consegue bater um pouco de papo sobre fertilização. Eu vou esperar as pessoas entrarem um pouco para a gente poder começar a conversar. Também gostaria que a nossa querida psicóloga, a Carla, entrasse, porque ela vai me ajudar nesse bate-papo. A ideia é que a gente faça realmente um bate-papo e não uma exposição apenas, né? Não tem sentido eu ficar aqui falando sobre reprodução assistida. Não que eu não possa fazer isso, a gente posso falar tranquilamente 1 hora sem nenhum problema. Mas eu acho que o mais legal é a gente conseguir é, responder as dúvidas e bater um papo gostoso. Então estou esperando a Carla entrar para a gente começar. Eu tenho que ir aqui nessas duas carinhas. Vamos ver. Estão me orientando aqui, gente. E aí, transmitir ao vivo com a psicoterapia. Isso aqui? Adicionar. Ela vai entrar comigo. E vocês podem também mandar questões. Oi, Olá, Carla. Olha a tudo Carla bom? chegando aí. Boa Vocês tarde. podem mandar também perguntas para a gente que a gente vai tentar responder dentro do possível. Oi, Legal. Carla. Então, acho que uma questão bem assim relevante, né, para as nossas tentantes é falar como é possível relaxar, né, e correr contra o tempo, né? Porque a jornada da reprodução humana faz com que a gente exercite, né, a nossa paciência, porque todo o processo, né, que elas acabam passando, esperar é algo muito importante, né? Porque a gente tem que esperar a menstruação descer, tem que esperar o folículo crescer, liberar bons óvulos, o espermograma tá ok, depois a fecundação, né? Esperar notícia se o embrião é um embrião saudável, né? Compatível, uma melhor. Daí depois tem que esperar uma melhor um melhor momento para implantação, né? Então, é algo angustiante, né? Essa jornada que as tentantes passam, o casal em si, né? Tem que ter um controle emocional muito grande. E eu acho que é Então, importante a eu gente acho, falar Carla, sobre isso. importante primeiro eu gosto muito eu gostei dessa coisa que você falou, porque o termo obstetra, não sei se você sabe disso, vem do latim obstare, estar ao lado, né? Na verdade, o que o obstetra faz? Ele fica ao lado de uma paciente grávida, né? Acompanhando essa gestação. Nada mais justo que seja também o mesmo profissional, né? O ginecologista, que é ginecologista e obstetra, que faça também esse acompanhamento da paciente que está tentando engravidar, porque na vida da mulher nós esperamos, né? Nós esperamos, talvez eu esteja até equivocada hoje em dia, mas as mulheres esperam um grande amor, depois elas esperam esse filho. O filho, ele tem vários momentos realmente de espera, né? É muito angustiante, a gente precisa tratar muito isso, porque não é uma questão financeira só, o custo que a gente tem na reprodução. Na reprodução, a gente tem um custo que é muito maior do que o financeiro, que é o custo psicológico. Se a pessoa entra, né, numa expectativa de que ela vai ter o filho na primeira tentativa, na primeira indução de ovulação, ou no primeiro exame que ela vai fazer, tudo já vai aparecer certo, né? Ela vai colecionar frustrações. Eu tive uma paciente que me disse uma vez assim, eu gostaria que aqui fosse que nem o McDonald's, que a gente paga numa janelinha, não, faz o pedido numa janelinha, paga na outra janelinha e sai com o bebê na terceira janelinha, né? Isso
Isso não existe. Então, é importante que a gente saiba esperar, não pode ficar paralisado. Então, a gente fica paralisado muitas vezes porque a pessoa acha que eu agora não consigo fazer porque eu não tenho dinheiro, porque eu não consigo me organizar, o tempo vai passando. Então, esperar, mas ao mesmo tempo não ficar esperando demais, que é o equilíbrio que a gente precisa buscar. Né? Quando que a gente precisa se preocupar? A gente deve se preocupar quando a gravidez não vem naturalmente. Eu procurei o meu ginecologista, ele disse que eu posso esperar, que está tudo bem. Se você esperar mais 6 meses e a gravidez não vier, tem que procurar um especialista em reprodução. Exatamente. Não pode ficar para sempre nessa ideia de que o bebê vai vir naturalmente. Ele não vai vir naturalmente. A mulher tem muito essa expectativa. Eu vou ter uma relação sexual com o homem da minha vida, vai ser em um lençol maravilhoso, com não sei quantos mil fios, e nós naquele ninho de amor vamos fazer o nosso filho, né? A verdade é que nós precisamos ter relações sexuais dia sim, dia não, né? Ou seja, aumentar a chance de uma gravidez, e se isso não acontecer após 1 ano de tentativa, já pode começar a investigar porque tem algum problema. E se o médico fizer a investigação, não tiver visto nada, esperar no máximo mais 6 meses. Não conseguiu engravidar nesses termos, ou seja, tendo relações sexuais frequentes, é o momento já de realmente procurar uma clínica de reprodução. E na clínica de reprodução vai ter a outra espera, né? Vai ter o momento de fazer a fertilização, que nem você falou, vai ter o momento da captação, vai ter o momento de esperar ver se formou embrião. Aí, logo depois da captação, as pacientes já começam a me ligar. Mas e aí, teve quantos embriões? Deu para congelar? Não deu para congelar? Vai transferir quando, né? E nem sempre as notícias são as melhores. Às vezes a gente tem que dizer para a paciente que durante a fertilização a gente diagnosticou que o óvulo não estava bom, ou que o resultado da fertilização não foi aquele resultado que a gente estava esperando. Então, trabalhar essa ansiedade, que eu sei que é normal, eu também tenho ansiedade. Eu acho que hoje o maior problema do mundo moderno é a ansiedade, né? Mas nós precisamos trabalhar isso para que esse percurso seja um percurso factível de se percorrer. A mulher que fica num estado tamanho de ansiedade, que não consegue esperar os resultados, ela vai, antes de conseguir celebrar a gestação dela e o filho dela, vai ter um infarto. Né? Ou não vai conseguir engravidar mesmo. Exatamente. Vai ter alguma dificuldade até na implantação, né? No sucesso do tratamento. Isso influencia o estado que a mulher, às vezes, chega a paciente, ela não está conseguindo nem respirar. Como que vai dar certo, né? Uma implantação, né? O sucesso do tratamento tem a ver também com a abordagem, né? Do paciente perante o tratamento, né? E é importante falar sobre isso, mostrar que está angustiada, né? Porque se a gente não fala, o corpo fala, né? E já está provado que o estresse dificulta o tratamento, dificulta o sucesso, os resultados são modificados, né? Dependendo do estado emocional da mulher. Exatamente. Então, assim, é importante que as pessoas que estejam fazendo um tratamento de reprodução estejam fazendo também um acompanhamento psicológico, né? Uhum. A gente não bate nessa tecla por uma questão simplesmente de ficar aqui fazendo uma propaganda da clínica. Não importa se vai ser com a Carla, né? Com você, né, Carla? Importa que a pessoa esteja fazendo um acompanhamento psicológico, né? Não porque a pessoa seja maluca, né? Outro dia uma paciente perguntou: a senhora está me mandando para a doutora Carla porque por acaso eu tenho cara de que eu não vou aguentar o procedimento, ou eu tenho cara de ter algum problema psiquiátrico ou coisa do gênero? Eu falei, não, pelo contrário. É exatamente porque a gente quer que as pessoas continuem sãs, né? Continuem podendo dar conta do seu dia a dia, continuem no seu casamento, que é importante que elas estejam sendo acompanhadas do ponto de vista psicoterápico, né? Então, fazer um acompanhamento psicológico é fundamental durante esse período. Não é mole não, gente. Para qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que não tem fertilidade, a gente tem que tentar se colocar no lugar do casal e ver o quanto que isso é difícil, né? Muitas pessoas que vêm aqui na clínica já foram em várias clínicas antes.
já foram às vezes até em 10 clínicas diferentes, já fizeram 10 fertilizações diferentes. Então, a gente precisa entender que esse é um percurso que às vezes pode ser longo, né? Muito oneroso, tanto do ponto de vista financeiro como também do ponto de vista psicológico, e às vezes culmina até com a separação do casal. Então, veja que coisa mais interessante. A gente está construindo uma família, a gente está tentando fazer com que esse casal possa produzir um filho, porque eles se amam e tudo mais, e às vezes, no meio desse percurso todo, o casal acaba se separando. Então, é tudo que menos a gente quer. O que a gente quer é que o casal possa ser coroado com um bebê, né? E que eles possam realmente construir uma família juntos. E não ter controle das variáveis do processo de reprodução humana traz muita angústia, né? Porque às vezes você está esperando a implantação e não dá certo, ou o embrião não está saudável, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque não é, igual você falou, não vamos ao McDonald's e vamos sair, não é garantia que você vai gastar um valor, né? Ter toda essa... como que eu falo? É um desgaste emocional esse processo também, né? E não é garantia que você vai sair com seu filho de lá, né? E essa coisa do desgaste emocional, né, Carla? A gente fala muito sobre medicina holística, né? Então, assim, está provado que quem está fazendo um processo de reprodução, que está querendo engravidar, se beneficia de fazer yoga, se beneficia de fazer acupuntura, meditação, né? Por quê? Porque acalma a mente, porque a gente vai se sentir muito mais bem fisicamente para aguentar esse percurso todo, né? Eu sempre digo assim, as pessoas vêm fazer uma fertilização aqui achando que elas vão fazer uma única fertilização. Então, elas juntam aquele dinheiro para aquele processo e elas se frustram extremamente naquele processo se elas não conseguem a gravidez e aí elas se fecham, né? Então, o processo ele pode ser longo, ele pode ser um processo que precisa de mais de uma tentativa, às vezes duas, às vezes três, né? Eu tenho paciente que engravidou na sexta tentativa. Então, a gente tem que esperar e começar a fazer esse planejamento financeiro e também emocional, que, como eu repito, né, não é para qualquer um, para que a gente possa aguentar e possa chegar nesse final. E também saber quando é o final. Isso é outra coisa. Exatamente. Né? O limite, né? Que o quanto eu aguento. Disso. Até quando eu aguento? Eu aguento 6 tentativas? Eu aguento 2? Eu aguento, sei lá, 12, 10, 12? Porque eu já vi gente tentar 1 milhão de vezes, né? Eu tive paciente que fez 12. Oi? Eu tenho uma paciente que fez 12. Ela conseguiu Exato. na 12ª. Então, mas será que é isso que eu quero? Será que eu não vou desestruturar toda a minha condição financeira? Né? Tem sentido eu vender carro, casa, pedir empréstimo? E o desgaste da relação também, né? Construir, né? Não tem sentido. E o casamento desgastado. Exatamente. Né? A gente vê claramente, a primeira coisa que o homem fala quando vem junto na consulta é quanto vai custar isso. Né? A mulher está muito mais preocupada em ganhar o filho, em ter o filho, engravidar e tudo mais, e o homem está preocupado com quanto que isso vai custar. Tudo bem, é uma questão cultural, o homem é muito mais preocupado com a questão financeira na maioria das vezes, a mulher quer muito gestar, né? A maioria das mulheres quer gestar, o homem não tem um relógio biológico que a mulher tem, então a mulher quer para ontem, enquanto que o homem acha que aquilo ali pode ser um pouco mais tarde, né? Mas, de qualquer jeito, não tem sentido a gente ir para um processo em que o casal, em vez de estar junto no processo, está cada vez brigando mais por conta disso. E aí vem uma questão muito importante, que é o significado do filho para aquele casal. Né? Às vezes, o significado do filho, né? Vamos dizer assim, o que esse filho representa para a mulher é uma coisa completamente diferente do que representa para aquele homem. E, às vezes, o que o filho representa para aquela mulher pode ser apenas um status social. Então, a gente precisa também questionar isso, porque assim, a paciente diz assim, mas eu preciso ter um filho, porque senão todas as minhas amigas já tiveram, porque a minha sogra me cobra de ter um filho. Então, você está tendo um filho porque você deseja ter um filho, ou você está tendo um filho porque você precisa responder, né, a uma pressão social que está sendo imposta. Então, isso também é importante que a gente
entre em contato com essa questão. E talvez por isso muitas mulheres e homens também não querem encontrar psicóloga, porque dói, né, ter que muitas vezes mexer no que a gente não quer mexer. Então, eu E é acho aquela que... pergunta que eu faço: você quer ser mãe ou você precisa ser mãe, né? Até onde vai que vira uma obsessão, né? Ela passa por cima de várias coisas do casamento, de conflitos, para ter aquele filho. Mas vamos entender a sua necessidade, né? Eu quero ser mãe ou eu preciso ser mãe? Né? Tem um peso maior nisso, né? O querer ser mãe é absolutamente maravilhoso. Eu acho que a gente tem uma questão biológica. A gente, né, quando a gente aprende lá na escola que o ser vivo, né, ele nasce, cresce, se reproduz e morre, né, quer dizer, faz parte Do ser da gente humano. perpetuar a espécie, né, eu acho que está tudo certo. Eu acho que é natural que as pessoas queiram. Também não acho nada de errado com quem não quer ter filhos, pelo contrário. Eu acho que ainda bem que a pessoa sabe, né? Uhum. Mas o que não pode é o filho ser um troféu, né? O filho ser mais um status que a gente tem na nossa vida, porque eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu preciso ter um bom casamento e eu preciso ter um filho, né? Outra vez eu também ouvi de uma paciente que ela precisava ter um filho com aquele homem porque era uma maneira dela fazer com que a relação deles fosse eterna, né? No primeiro momento eu achei bonito, depois eu comecei a pensar que complicado, né? Porque na verdade ela gostaria de amarrar essa relação, trazer essa relação para uma coisa que não teria nunca fim. Então ela falou assim, mesmo que um dia a gente se separe, nós sempre teremos um filho em comum, né? Então, será que é justo para o filho que ele seja vamos dizer assim, essa amarração? É um peso, né? É um peso isso, né? Exatamente. Então, a gente, todas essas questões que a gente traz aqui, agora eu comecei a filosofar, né? Não tem nada a ver com a reprodução em si, né? Mas que precisam ser acessadas durante esse processo para que a gente não vá para um caminho de só frustração. A gente precisa ter certeza de que a gente deseja o filho, porque esse filho é uma coisa para mim, né? Eu quero ser mãe. Lembrar que quando a mulher fica grávida, ela modifica o corpo, muitas vezes o corpo fica até um pouco deformado, né? Então, eu desejo isso, né? Todas as vezes que as pessoas perguntam assim, mas e aí como foi a gravidez para você? Para mim, a minha gestação da minha filha foi maravilhosa, por um lado, mas extremamente pesada, né? Eu não conseguia, no final, amarrar o meu sapato, eu não conseguia, eu estava toda inchada, eu não tinha posição para dormir. Então, dizer que é uma coisa só poética a gravidez, não é verdade, né? Eu acho que a gravidez é linda porque ela nos propicia a possibilidade da maternidade, né? De sermos mães, né? Mas daí a dizer que a maternidade é só tudo de bom, né? É Depois quando você romantizar, né? vê, romantizar a coisa. Depois quando você vê que a sua barriga ficou flácida, nunca mais você vai ter aquela barriga de tanquinho, né? Você fica às vezes com cicatriz, se for cesariana, né? A mama cai, pode cair, né? E aí, será que valeu a pena isso tudo? Então, eu sempre repito, né? Eu amei ser mãe. Faria tudo de novo, faria 2 vezes de novo, 3 vezes, 10 vezes que fosse. Eu amei ser mãe, eu amo ser mãe. Mas para mim, eu queria ser mãe, né? Não para mostrar para os outros ou porque eu queria amarrar o meu marido ou coisa do gênero. Então, essa é a ideia que a gente precisa ter quando a gente está pensando na questão da maternidade, né? Nós temos um custo. O custo é a deformidade no corpo, é aquela criança que depende de você. Você tem que estar bem, você tem que estar bem para ser mãe, né? Nesse período de pandemia, vocês podem imaginar, quem tem criança em casa ou tem alguém que tem criança em casa sabe do que eu estou falando. As crianças quase deixaram as mães malucas, então a gente tem que ter muita sanidade também para ser mãe, né? Então, a E não é sanidade só. começa antes, né, Carla? A gente precisa trabalhar Exatamente. desde antes para poder chegar nessa gravidez com uma cabeça boa, para conseguir parir com uma cabeça boa,
né? Para conseguir amamentar com uma cabeça boa, que também não é para qualquer um amamentar, e para finalmente ser mãe, né? Porque cada etapa da vida dos nossos filhos é uma descoberta e a gente aprende a ser mãe sendo mãe. Não vem com um manual de instruções, não é mesmo? E depois que nasce que vem as dificuldades, né? Então, até conseguir a gravidez. Nossa, eu escuto muito isso no consultório. Eu queria tanto ser mãe, mas e agora? O que que eu faço com isso? Eu preciso dormir e eu não estou suportando o choro dele, eu não aguento amamentar. Então, não são só coisas boas. É igual a mãe do Cazuza fala, né? É padecer no paraíso. Então, assim, a gente não precisa, não pode pensar que só vai ser mil maravilhas ser mãe. Então, essas mulheres, às vezes, têm uma idealização, né, da maternidade que no dia a dia a gente sabe que não é realidade. Então, será que esse casal está preparado para se dividir, para ter uma pessoa entre eles? Esse sonho é só meu ou é um sonho meu e do meu marido? Né? Exatamente. Porque a gente vê muito isso, muitos casais que passam uma jornada super estressante e logo que o filho nasce, se separa, né? Cadê a união desse casal, né? O desejo era dos dois ou era só dela? E eu ouço muito o marido falar, eu não aguento mais a minha mulher falando sobre fertilização, sobre período fértil, eu ter que ter relação na hora marcada. Isso tira a naturalidade do casal também, né? Então a gente tem que trabalhar essas angústias, essas readequações, né? Para o casal passar por essa fase de uma forma mais tranquila, né? Isso é importante você falar, porque a mulher, nesse processo, ela está muito focada nela, né, com as angústias que ela está sentindo. Eu não vou minimizar isso, eu acho que a gente tem muita angústia mesmo. Eu acho que a mulher, no processo, ela é a que tem mais prejuízo, ela tem que tomar hormônio, ela fica toda inchada, ela fica toda alterada. Ela se priva de muita coisa. Não é para qualquer um, como eu sempre digo. Mas a gente também não pode esquecer que existe uma outra pessoa nesse contexto, que é o homem, né? E esse homem também tem as suas angústias, né? E ele também reclama. E uma vez um homem reclamou que eu falava muito com a mulher dele. Mas e ele? Né? Ele falou, mas e eu, doutora? A senhora é ginecologista, a senhora é mulher, a senhora está falando o tempo todo com ela, mas e eu? Eu também gostaria de falar, né? E aí eu levei um susto, porque a gente normalmente esquece, né? Esquece do homem, né? E o homem tem as suas angústias. E aí ele ele falou assim, porque então eu preciso ter relações sexuais com ela num determinado dia, e nesse dia, justo nesse dia, eu tenho que funcionar. Quer dizer, eu não posso me dar né? ao direito de não funcionar. Né? Mais do que isso, eu tenho que continuar trabalhando porque eu tenho que pagar a fertilização, porque eu tenho que pagar os hormônios. Né? Então, há um peso também em cima do homem. Né? Então, a gente precisa também, vamos dizer assim, colocar, né, dentro do circuito a questão masculina. A questão masculina também é importante. A gente ainda não faz gestação sozinho. Né? A gente não faz um embrião sem a participação desse homem. A não ser que você, obviamente, vá num banco de sêmen, quer fazer uma produção independente, você vai lá no banco de sêmen, compra lá o seu sêmen, faz a sua produção independente, que também terá os seus problemas. Por quê? Porque por pior que seja o marido que você tem, pelo menos é uma pessoa com quem você pode dividir, contar, trocar alguma experiência, dividir as questões, né? Aí teve uma paciente que falou assim, antes só do que mal acompanhada. Claro, se você está com um companheiro que é uma droga, né? Que é um companheiro ruim, que não está te apoiando em nada, então antes só do que mal acompanhado. Agora, no mundo ideal, né? O ideal realmente seria que a gente tivesse um casamento com alguma pessoa que a gente pudesse dividir. Não precisa ser um homem, pode até ser uma outra mulher, por que não? Pode ser um casamento homossexual, né? Ou pode ser dois homens, mas essa divisão, quando você tem uma outra pessoa com quem você pode contar para dividir as suas angústias e as questões com o filho, eu particularmente acho que é muito importante. Não querendo dizer que uma pessoa não possa fazer produção independente, mas ela saberá, ela precisa saber, e aí mais importante ainda essa conversa com a psicóloga, que pela frente, né, vem um caminho em que ela vai ter que ser duas pessoas. Ela vai ter que ser pai e mãe.
E vai ter que lidar com os questionamentos também, né, da sociedade, como que ela vai explicar para essa criança, né? Porque ele vai questionar. Então, isso tem que estar muito preparado, tem que estar muito conversado antes, né? Muito certinho para que ela consiga sanar essas dúvidas, essas angústias da criança. Então, não é fácil só ir no banco, eu decidi ser mãe independente, né? Vou fazer uma produção independente. Tá, mas e aí? Tá pronto? O que você vai falar para a criança? Como que você vai lidar? Porque a sociedade cobra uma posição da gente, né? Mas eu acho que não é nem tanta cobrança, Carla, mas eu acho que é o peso, sabe? De você ter. Sim, também de não ter com quem dividir as coisas, você né? ter que fazer tudo sozinha, né? Fazer tudo você sozinha. E Deus. Você e Deus. E talvez você tenha uma pessoa, uma mãe, uma irmã, uma parente, uma pessoa que possa te ajudar, mas vai ser você o tempo todo, né? Hoje os homens estão mais modernos, eles já estão começando a colaborar um pouco mais com a questão da maternidade, da paternidade. Eles estão buscando na escola, eles estão mais próximos, né? Diferente daquele papel do pai antigamente, que ele não tinha praticamente relação nenhuma com os filhos, né? Postura autoritária e tudo mais. Então, graças a Deus a gente está evoluindo, né? Então vamos contar com esses homens modernos aí que estão prontos para serem pais e que querem entrar nisso também, né? Mas olhar para eles também, não ficar só, né, nessa coisa. Tem paciente que fica o tempo inteiro em blog de tentante, né? E não está vendo o marido que está ao lado com o seu sofrimento também, com as suas angústias, com as suas dificuldades, às vezes dificuldades até de entender o que está acontecendo, às vezes com dificuldade financeira, se desdobrando para conseguir juntar dinheiro para fazer um tratamento desses. Então, assim, a gente precisa realmente olhar o casal, o homem e a mulher. E ainda o homem tem que lidar com as alterações de humor da mulher, né? Porque ela fica com os nervos à flor da pele. E ela fala, meu marido não liga, não entra em contato. Não é isso. É porque o homem foi criado para não demonstrar os sentimentos dele, né? Para não surtar, entre aspas. Então, ele tá lá dando suporte para a mulher. Mas não quer dizer que ele não tá sentindo, né? As dores. Que ele também não está ansioso com os resultados. E ele ainda tem mais a questão financeira, né? Que ele tem que dar conta do sonho, né, deles. A mulher, ela não quer saber, ela vende o carro, ela vende a casa, né, para conseguir concluir o sonho dela, né? O homem é mais racional, né? Até onde eu posso muito, ir? Né? Eu acho que existem alguns homens que são bem ao contrário, né? Eles é que vendem tudo, né? Mas a mulher, ela tende a ser um pouco mais passional do que o homem. Eu queria ver algumas perguntas. Eu não sei se estão entrando com perguntas. Tati, você chegou a ver? Tem uma pergunta aqui. Quero engravidar, o meu marido é operado. O que eu faço? Uai, depende da idade que a paciente tem, né? Se a paciente tem mais de 35 anos, talvez não justifique tentar a reversão da vasectomia. Então, nós temos a reversão da vasectomia, que pode ser uma alternativa, vai depender de quantos anos o homem fez a vasectomia e também qual é a idade da companheira, né, da mulher. E a outra alternativa é a gente fazer uma punção diretamente lá no epidídimo, que é um canalículo que a gente tem no testículo, né? Que os homens têm no testículo, naturalmente, e a gente tenta aspirar os espermatozoides dali. Tá? A gente tem uma chance boa de recuperar espermatozoides a partir do epidídimo, e se a gente não conseguir, a gente vai então aprofundando isso, né? Obviamente que o homem tem que querer isso, então a gente dá um termo todo bonitinho e ele vai então assinar até que ponto ele gostaria de ir nessa busca pelos espermatozoides. Tá? Se nada der certo, né? Se a gente não consegue nem a reversão da vasectomia e nem a punção testicular, a gente pode partir para o sêmen de um doador. Né? Também é uma outra questão que precisa de muito atendimento psicológico, porque a mulher aceita melhor a questão da doação de óvulos, né? Porque se eu não tenho óvulos e recebo óvulos de uma outra mulher e fecundo esses óvulos
e recebo esses embriões dentro do meu útero, eu me sinto mãe, né? Eu me sinto mãe porque eu estou gestando, porque eu vou parir, porque eu vou amamentar. O homem, ao contrário, muitas vezes ele se sente excluído da relação. Por quê? Porque veio um sêmen de uma outra pessoa, né? Um espermatozoide de um doador anônimo, e ele não participou de absolutamente nada, né? E aí, uma vez, o paciente virou para mim e falou assim: eu não participei de nada e a conta quem pagou fui eu. Né? Então, veja como ele se sente alijado, né? Retirado desse processo. Né? Ele não é a pessoa que paga as contas, ele vai ser o pai daquele bebê. Né? Da mesma forma que se eles fossem para a adoção, eles seriam os pais daquela criança, né? Mesmo que não fossem geneticamente pais. Né? Então, aqui a gente precisa de muito acompanhamento, porque o homem tem mais dificuldade de aceitar o sêmen de um doador. Mas a gente vai para o sêmen de doador quando a gente realmente não consegue espermatozoides pela punção. Tá? Tem, acho que, outra pergunta também. É arriscado tentar engravidar aos 37 anos? O que você acha, Carla? É arriscado, toda gestação tem um risco, né, doutora? A gente tem que. Aqui a gente fala que até os 35 anos, né, é a idade ideal para a mulher começar a se planejar, né? E ter uma gestação saudável, um embrião saudável. Então, eu posso dizer do ponto de vista estatístico, né, até os 35 anos seria um risco muito baixo de ter algum problema com o bebê, né? Lógico que não é assim, né? A gente fala 35 anos, fica parecendo assim. Até os 34 anos e 11 meses, eu estava boa, aí eu fiz 35, eu venci, né? Que nem um prazo de validade de um iogurte lá no supermercado. Não é assim que a coisa funciona. A cada ano que passa, né, a mulher vai perdendo um pouco da sua capacidade reprodutiva, mas até os 35 anos a chance dela ter algum problema genético é baixa, né? A chance é baixa, é muito, muito pequena mesmo. E aí isso vai aumentando a partir dos 35 anos e a gente vai considerar que o risco já começa a contar realmente a partir dos 38 anos, que é quando está indicado, então, fazer às vezes até diagnóstico pré-natal, né? Algumas clínicas fora do Brasil fazem um exame de sangue, né, da mãe, então a gente pega do bracinho da mãe, né, sangue do braço da mãe, para ver se o bebê que ela está gestando tem algum problema genético, né, como, por exemplo, a síndrome de Down. Mas a gente vai realmente considerar que o risco é real a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos, aí a gente desaconselha mesmo que a pessoa engravide, assim, se ela realmente não tiver nenhuma dificuldade. Então, uma mulher deve se planejar para tentar engravidar até no máximo 35, 38 anos. 37 anos foi a idade que eu tive a minha filha, e eu acho que é ruim ser uma mãe mais velha, né? Eu sou a mãe mais velha da escolinha. Eu acho que para a criança é ruim ter pais muito velhos. Isso eu também falo para os homens, porque a mulher tem essa coisa do relógio, mas o homem acha que aos 60 anos está tudo bem ele ter filhos. Não está tudo bem, não é razoável para o bebê ter um pai que, ele, quando tiver 15 anos, o pai tem 75, né, que já é um idoso, né, que não tem pique para correr, brincar, jogar bola, né? Então, essa questão da idade não é uma questão só, não é preconceito com as pessoas, né? Hoje a gente vê assim no jornal, fulana de 60 anos engravidou. Será que é isso que a gente quer? Será que a gente quer que uma mulher aos 60 anos esteja dando à luz? Um risco enorme do ponto de vista obstétrico, né? Então, 37 anos, não diria para você que é um problema engravidar. Eu diria que está na última hora para a gente engravidar. Né? Então, se você está tendo dificuldade para engravidar, vamos trabalhar isso o quanto antes. Tá? A Tati está anotando um monte de perguntas. Vamos ver. A próxima pergunta aqui. 36 anos, hormônios dentro do normal, AMH 1,52 e há 2 anos como tentante. Qual o procedimento indicado?
continuar tentando. É uma questão, você tem um AMH que não está tão ruim, né? 36 anos, tem alguma coisa que não foi, talvez não tenha sido diagnosticado, precisa ver qual que é o problema, se tem endometriose, se tem algum outro problema que a gente não consiga esclarecer. Infelizmente, tem uma parcela das pacientes que a gente não consegue, dos casais, né, que a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão. Pode ir para qualquer centro no mundo todo que não vai conseguir chegar a nenhuma conclusão. E a gente tem que continuar tentando. E às vezes fazer até avaliação genética, né? Porque se não consegue engravidar, talvez seja o caso de fazer até uma avaliação, uma conversa com o geneticista, talvez até um cariótipo. Mas, enfim, tentar, né, cercar por todos os lados, tentar um diagnóstico, e se não conseguir diagnóstico nenhum, continuar tentando. Continuar tentando. É importante a gente levar, essa questão é legal, porque a própria fertilização, ela é diagnóstica, tá? Quando a gente recebe um óvulo que é todo esquisito, e a gente tem uma fertilização que os embriões são muito ruins, isso já dá pra gente um sinal de que algo não vai bem, tá? Então, assim, é muito fácil a gente falar só do ponto de vista de hormônio, tenho endometriose, eu tenho hormônio, mas às vezes o diagnóstico vai ser feito na fertilização. Eu me lembro lá na França, uma moça de 27 anos que não conseguia engravidar, e ela teve vários óvulos em várias fertilizações que ela fez. Lá na França a gente pode fazer 3 tentativas com o governo pagando, né, remédio e tudo mais. E nas 3 tentativas ela tinha óvulos muito ruins. Então ela tinha óvulos ruins que geravam embriões muito ruins, né, poucos embriões e embriões ruins, e ela não conseguia engravidar. Então fechou-se o diagnóstico dela como qualidade ocitária ruim. Coitada, né? Ela levou um rótulo, ela ficou rotulada como óvulos ruins, né? Mas, de qualquer jeito, ela tem um diagnóstico, ela tem um óvulo, né? Ela tem óvulos que não tem qualidade. Então, essa coisa da gente não ter diagnóstico, né, é porque a gente ainda não sabe tudo da reprodução. Né? O ovário é um tecido misterioso ainda. Nós temos muitos estudos, eu adoro falar sobre o ovário, porque eu acho que o ovário é um tecido realmente muito diferente dos outros tecidos que a gente tem no nosso corpo, né? Mas a gente está engatinhando ainda em relação ao que a gente sabe de células germinativas, células tronco no ovário. Então, existem células tronco dentro do ovário. Enfim, então, para a gente poder dizer que a paciente não tem diagnóstico, ela não tem diagnóstico hoje, em 2020. Mas talvez daqui a uns anos ela tenha diagnóstico. Tá? Mas eu acho que deve continuar tentando. Agora, a próxima pergunta. É arriscado para a saúde da mulher engravidar pela FIV aos 43 anos? É aquela mesma coisa que a gente acabou de falar, né? Aos 43 anos, mesmo que ela receba óvulo de uma doadora, o que vai acontecer com ela é que ela tem um risco obstétrico. É fato isso quando a gente pega uma paciente de 20 anos, que teve filho aos 20 anos, e depois ela tem de novo aos 40, né, 20 anos depois, por algum, sei lá, coisas do destino, elas falam claramente, parece que sou outra pessoa. Né? Então, realmente, a capacidade de regeneração, né, do organismo de uma mulher de 20 anos é totalmente diferente de uma mulher de 40 anos. E também, do ponto de vista obstétrico, né, a gente tem mais risco de pré-eclâmpsia, de descolamento de placenta, de macrosomia, de diabetes, de parto complicado, sempre quando a paciente é mais velha. Né? Então, não é preconceito, sente? A questão não é assim, o Conselho Federal de Medicina determinou que eu só posso tentar até os 50 anos e eles estão me impedindo de ser mãe. Não, é porque depois dos 50 anos esse risco é tão grande, mas é tão grande, que não tem sentido do ponto de vista ético. Então, não é que o Conselho Federal de Medicina é machista, né? É uma questão de risco para a mulher e para o próprio bebê. Mas aos 43 anos, se for com óvulos próprios, tá? Óvulos próprios, a gente vai ter uma dificuldade relacionada ao risco de problemas genéticos, que no caso seria mais a síndrome de Down. Tá?
A outra que pergunta, fiz fertilização 2 vezes, fiz FIV 2 vezes com você, foi constatado que eu tinha síndrome do folículo vazio. Tenho vontade de fazer pela 3ª vez, mas tenho medo do insucesso. Síndrome do folículo vazio é um problema para a gente. O ideal é que a gente faça realmente ovo-doação. A síndrome do folículo vazio, ela está relacionada a um ovário muito ruim, a um ovário que não produz óvulos. Provavelmente isso está relacionado ao receptor do FSH, mas não sabemos direito qual é a origem disso. Então, a paciente produz os folículos, mas quando a gente vai aspirar o folículo, né, dentro lá tem o líquido folicular, não tem óvulo algum. Graças a Deus, essa é uma síndrome rara, mas pode acontecer, e a gente tem vários relatos aí na literatura. Tem gente, inclusive, tentando manejar com outros protocolos. Assim, é importante que saiba que existe um risco de ter um novo problema de síndrome do folículo vazio. Então, neste caso, né, tentar ver se isso é possível, né, se a pessoa aceita receber óvulos de uma doadora. Próxima pergunta. Tenho 24 anos, quero muito engravidar, mas meu marido é operado. Fui atrás para reverter, mas é muito caro. Então, a reversão ela é mais barata do que a fertilização. Como você tem 24 anos, eu tentaria, de qualquer maneira, a reversão da vasectomia. A não ser que ele tenha muitos e muitos anos da vasectomia, mas eu tentaria, nesse momento, a reversão da vasectomia. Outra pergunta. Espermograma com total de 14 milhões viabiliza a gestação? Aqui eu não entendi, porque eu estou imaginando que seja 14 milhões por ml, né? Eu preciso de mais dados, tá, gente? 14 milhões é um número, a priori, perto do normal. A gente considera normal acima de 15 milhões por ml. Mas eu precisaria de um pouco mais de informação. Por exemplo, como que é a mobilidade desses espermatozoides? Eu tenho todos os espermatozoides, ou a grande maioria desses espermatozoides, consegue progredir, né? Então, a gente classifica no espermograma a motilidade dos espermatozoides como aqueles que são móveis e os que são imóveis, e dos que são móveis, né? Os que se mexem, os que conseguem ir para frente, os que progridem. Esses são os bons, esses são os que engravidam. Então, eu precisaria saber qual a porcentagem desses 14 milhões que é a porcentagem de progressivos, ou seja, de espermatozoides bons. Além disso, eu também preciso de um terceiro dado, que é a morfologia, saber se os espermatozoides são bem formados, se eles não estão com 2 caudas, né, 2 flagelos, no caso, o nome correto é flagelo, se não tem 2 cabeças, se tem uma cabeça só, qual que é o tamanho da cabeça, né? Então, enfim, a gente precisa de um pouco mais de informação, mas a priori 14 milhões de espermatozoides não é um resultado muito ruim, não. É um exame, é um resultado que está ali no borderline, ali, no limite do que seria ruim. Vamos lá, continua as perguntas aqui. Tá bombando, então, gente. A nossa primeira live, olha que legal, né? Vocês vão ver, gente, vocês vão me ver de blogueira aqui, vocês vão ver. A FIV é indicada para quem tem trombofilia? Então, a trombofilia não é um problema que, na verdade, é infertilidade. A trombofilia é um problema relacionado à implantação, tá? Então, quem tem trombofilia tem que fazer o tratamento da trombofilia e pode até ser gestação natural sem fertilização. Mas, quando a gente faz a fertilização, a gente costuma controlar melhor a questão da trombofilia, tá? A gente já entra com protocolos especificamente para isso, né? Mas não é obrigatório, você pode engravidar naturalmente e usar a heparina, né? Não sei qual que é exatamente o problema que você tem, mas existem protocolos para cada tipo de trombofilia que a gente conhece. E existem também protocolos que não estão estabelecidos, né? Hoje, nós temos muita dificuldade com a questão da trombofilia por conta
de não termos, vamos dizer assim, evidências científicas que digam que a gente deve usar, por exemplo, Clexane, né, que é a enoxaparina, ou seja, uma heparina, para alguns casos de trombofilia. Então, a gente ainda não tem isso totalmente claro, né? Mas existem alguns protocolos já bem estabelecidos, por exemplo, anticorpo antifosfolipídio, né? Se você tiver o diagnóstico fechado mesmo, certinho, é bem claro já que a gente deve usar realmente a heparina. Então, Eu usei nas minhas 2 gestações a heparina. E eu tinha aborto recorrente. A heparina tem um problema, né? A heparina não é um copo de água com açúcar. Exatamente, tem seus riscos, né? Exatamente. E é cara, né? A gente tem que lembrar que a paciente vai ter que usar por todo o período da gestação e até depois da gestação. O período que a mulher tem maior risco de trombose é o pós-parto. E fora as picadas diárias, fora né? As picadas, na barriga. Exatamente. Então, também não é sair dando para todo mundo, né? Tenho 41 anos e fiz fertilização com a doutora. Tive a alegria de saber que tive 5 embriões. A pergunta é: não tenho nenhum problema de saúde, o risco é menor pela minha idade? O risco é menor pela idade. Infelizmente, nós mulheres temos essa problemática, né? Então, vocês estão olhando a minha cutis assim, maravilhosa, mas eu já tenho 46 aninhos. Então, a gente às vezes parece muito bem, maravilhosa, jovem, eu acho que a gente está no auge da nossa vida, aos 40 e poucos anos, né? Eu acho que realmente a vida começa aos 40, desculpa quem tem menos, mas do ponto de vista biológico, né, a gente já não tem mais o mesmo funcionamento que uma mulher de 20 anos, né? Então, é fácil a gente ver isso, não precisa ser na fertilização. Se você for numa academia, mesmo as mulheres que mais malham aos 40 anos não têm o mesmo tônus que uma mulher de 20, né? A mulher que tem 40 anos, você vê um jogador de futebol, né? Não precisa ser nem uma mulher, pode ser um homem. Um jogador de futebol aos 40 anos, ele não joga nada, ele já foi aposentado há muitos anos, né? Então, a performance, né, que a gente tem orgânica, ela vai perdendo, a gente vai perdendo do ponto de vista realmente de função, né? Então, o ovário de uma mulher de 40 anos é muito pior do que uma mulher de 20. Né? Por mais que isso me doa dizer, né? Eu tenho 46 anos, acho que a gente está realmente em pleno funcionamento aos 40 anos, mas, do ponto de vista biológico, a natureza é muito cruel nesse sentido, né? A gente tem aquele limite, tanto que aos 50 a gente está entrando na menopausa. Né? Pode ser cruel com a mulher e até injusto a partir do momento que o homem pode ter filho depois dessa idade e a mulher não. Mas, como dizem os franceses, c'est comme ça et pas autrement. É assim. Não tem nada que a gente possa fazer a respeito, pelo menos por enquanto. Né? Existem estudos, né? O que eu mais gosto de estudar é exatamente célula-tronco do ovário. Existem estudos de se fazer ovário, né? De se construir ovário com impressora 3D, olha que chique, da gente conseguir realmente regenerar o ovário com célula-tronco. Mas essas pesquisas todas são absolutamente incipientes, né? A gente não tem, nesse momento, em 2020, o que oferecer de muito diferente. Então, assim, o risco é menor simplesmente por conta da idade. Tá? O risco, na verdade, você está querendo dizer a chance, né? A chance de gravidez é muito menor por conta da idade, simplesmente. Né? Mesmo que você tenha saúde, seja uma pessoa atleta, né? Colesterol bom, coração bom, tudo bem, o problema é realmente o envelhecimento ovariano. Muito bem. Nós temos a nosso favor o congelamento de óvulos, né? A gente precisa orientar as mulheres hoje. Isso a medicina nos trouxe de presente, né? Que a gente não precisa sair correndo também engravidar se a gente tem isso a nosso favor, né? Eu acho, cara, que bom que você tocou nesse assunto, que eu acho que ele é um bom assunto para a gente até encerrar. Não sei nem quanto tempo a gente já está falando aqui. Ou tá, sabe me dizer quanto tempo a gente está falando? 50 minutos? Já vai acabar, Mas esse tema é bom para a gente encerrar pelo seguinte.
O congelamento de ovos é uma coisa maravilhosa, né? É uma conquista realmente para as mulheres a gente poder congelar ovos. Mas a gente não pode considerar que o congelamento de ovos seja a solução dos nossos problemas. Por quê? Primeiro, porque pode ser que eu não consiga engravidar dos óvulos congelados. Então, as pessoas elas vão para o congelamento hoje, de novo, com uma expectativa errada. Grande, né? Para a gente evitar a frustração, a gente deve saber que eu estou congelando um potencial reprodutivo. Eu não estou congelando um filho. Eu estou congelando um potencial reprodutivo, que pode acontecer e pode não acontecer. Então, o ideal é que a gente realmente consiga um parceiro, né? Às vezes a pessoa está, porque eu estou trabalhando, não sei, mas então faça um planejamento. Porque se não fizer planejamento, nunca vai ser o momento de engravidar. A gente sempre tem outras prioridades e tudo mais. Então, o filho, a gente quer tanto filho, não vamos esperar até os 40, 45, 46 anos, né? Eu tenho recebido pacientes de quase 50 anos para engravidar, né? Então, vamos começar a planejar isso antes. Eu acho que nós, como médicos, até outros médicos que não são ginecologistas, têm obrigação de fazer informar isso, profilaxia da infertilidade. Né? A mulher ela é super fértil por volta dos 22, 24 anos. Então, assim, não que as meninas da UNAEP ou sei lá, as jovenzinhas devem sair por aí engravidando, mas deve haver um planejamento reprodutivo. O que está acontecendo é que as pessoas acham que elas vão chegar aos 40 anos ou aos 45 anos e está tudo certo, porque a medicina resolveu o meu problema e eu vou ser mãe, porque a medicina evoluiu. É claro que a medicina evoluiu, mas a gente ainda não tem a solução completa para a questão... Não é garantido 100%, né? Exatamente. Então, assim, não se fiar nisso, né? Eu tenho óvulos congelados, então tá tudo certo, né? Depois há uma frustração muito grande, porque ela podia, né? Não estou dizendo que a pessoa tem que sair por aí, pegar o primeiro homem, casar com o primeiro homem para ter filho, né? Ao contrário, a gente deve escolher bem, né? Vai ser o pai para os nossos filhos e tudo mais. Mas não achar que o congelamento dos óvulos é a solução inequívoca para o problema que a gente tem de encontrar um parceiro decente. Né? Ou para o problema trabalhista que a gente tem, porque a mulher, e vocês sabem, né? Nós mulheres sabemos que nós estamos numa luta em relação à posição hierárquica, né? Posição no mercado de trabalho. Mas isso a gente ainda não vai conseguir resolver com a reprodução assistida. Não. A gente vai precisar de muito mais anos para isso. Gente, eu acho que foi ótimo, Carla. O que você achou? Adorei também. Acho que é a primeira de muitas, né? Primeira de muitas, gente. A gente vai marcar outras. A próxima vez eu quero fazer um bate-papo também com outras pessoas aqui da clínica. Eu acho que esse formato de bate-papo é mais interessante do que eu ficar aqui falando, né? E esse bate-papo... eu gostaria que vocês, até, eventualmente, se alguém quiser se inscrever para ser a pessoa que vai conversar comigo, também é uma opção. Eu acho que o que importa é a gente não perder o foco. Agora que eu já aprendi como é que liga aqui, o Ricardo está aqui, vai me ajudar, qualquer coisa, né? A gente liga aqui e a gente começa a fazer outras vezes para esclarecer. Para mim é um prazer falar sobre isso, eu adoro, poderia falar aqui horas e horas e horas a fio. Então, essa paixão aí que nos move. E, bom, vamos nos falando por aí, gente. Mandem sugestões de temas também, né? A gente pode... Podem mandar, exato. Sugestões de tema que a gente pode abordar, né? A gente pode falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais o tema que alguém eventualmente achar que é interessante. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Para vocês. Boa Obrigada. Noite. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.